senão a impressão que alguns são mais importantes que os outros, e não são todos muito importantes, mas muito mesmo. Nossa igreja fica muito feliz quando vocês estão aqui conosco. A gente sempre, quando vem uma pessoa nos visitando, nós convidamos para os grupos pequenos. O grupo pequeno é a hora de você conhecer um pedaço menor da comunidade, que vai orar com você, que vai cuidar de você, que vai ter proximidade com você. A igreja tem alguns grupos. Então, se você tiver interesse, procure alguém, converse, e do seu lado você vai encontrar alguém que frequenta e que faz parte do grupo pequeno, tá? Mas sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe de verdade o seu dia, a sua noite aqui conosco. Nosso primeiro sermão, depois retornando aí das férias, está em Marcos, capítulo 12, versos 28 a 34. Hoje, de manhã, a lição da escola dominical foi sobre Ana, Penina, Eucana, e a minha mãe, naquela listinha dela, que ela anota todos os pregadores da história, desde não sei quantos séculos para cá, ela de manhã disse: olha, nesse texto que você está pregando, aqui na igreja foram 4. E agora esse de hoje, né? Nenhum, né? Eu pensei, eu nunca preguei nesse texto, talvez seja um dos textos mais lindos, mais profundos da Bíblia, que é aquela pergunta sobre qual é o maior dos mandamentos. Eu falei: olha, esse eu acho que eu nunca preguei nele, nem aqui, nem em outro lugar. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui há quase 20 anos, prego quase todos os domingos, escola dominical, e nunca preguei nesse texto. A riqueza da Bíblia, né? Que coisa linda, que profundidade, que variedade de ensinos para nós. Então o texto é assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Até aí é o nosso texto, a palavra do Senhor. Nós vamos orar. Deus querido, mais uma vez, a gente agradece ao Senhor pela oportunidade de pregar, de ouvir, de estarmos juntos, de celebrarmos culto, de prestarmos culto ao Senhor, com as portas abertas, recebendo os amigos, recebendo gente que vem visitar a nossa comunidade, a nossa igreja. Então, meu Deus, que bom, a gente é agradecido ao Senhor por essas oportunidades. Pedimos que o Senhor nos fale através da palavra do Senhor, por intermédio dela, por meio dela, que ela possa deixar marcas profundas no nosso coração. Nós precisamos muito entender aquilo que o Senhor deseja para nós, para a nossa vida, para a semana que começa e para todos os nossos dias. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. A questão é, as perguntas, elas movem o mundo? Eu de vez em quando eu trago um videozinho, pode abrir aí, um comercialzinho da cultura. Ele tem mais de um, esses dias eu trouxe um, agora eu vou mostrar outro para vocês. Que a tese do canal é: as perguntas movem o mundo, não respostas. Vamos lá? Como é que tem Pedro? Qual é o mar? Não, tem que pegar da... Beleza? Volta para mim. Seu áudio está ruim. Os aparelhos eletrônicos são... Pedrinho, pode voltar, você verifica para mim. Pode estender para mim. Volta, tenta encontrar aí
passa, não tem problema, verifica para mim o que está acontecendo. Eu deixei salvo no próprio meu documento, talvez seja que está puxando direto, vocês tentam achar por aí, tá? O texto, essa história que nós estamos vendo, se ele conseguir, a gente assiste ao vivo, senão não é a parte legal, chama, mas não é a parte principal do nosso estudo. Bom, o texto começa a partir de uma pergunta. O texto ele começa aqui, um pouquinho antes aí do texto que nós lemos, quando alguns saduceu ele era um judeu praticante de uma corrente um pouquinho diferente das demais, que não cria muito nas coisas, por exemplo, não cria na ressurreição, por exemplo. Então, essas pessoas, ou alguns deles, eles chegam até Jesus com uma pergunta. A pergunta é assim: olha, o mestre, ou Jesus, na verdade eles até chamam de mestre, o mestre, vou te contar uma história. E eles vão puxar a pergunta a partir da lei do Levirato, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25. Então eles começam a pergunta assim: ô mestre, se uma mulher, ela foi casada aqui na terra e morreu, o marido dela, e eles não tiveram filho juntos. A lei do Levirato, lá em Deuteronômio capítulo 25, previa que quando isso acontecesse, o irmão do rapaz que morreu deveria se casar, ou pelo menos ter um filho com aquela mulher, para que desse a ela a descendência do irmão que havia morrido. Essa era a lei. Lá em Deuteronômio, a lei é muito restrita ao irmão. Mas quando você observa os textos bíblicos, você vai perceber que essa lei ela foi ampliada. No caso de Ruth, por exemplo. Boaz, ele tem um filho, ou pelo menos se casa com Ruth a partir dessa lei, e ele não era irmão do marido morto ou do falecido, não. Mas essa lei ela foi ampliada. Mais do que apenas o irmão, mas esse era o princípio dessa lei. E eles então chegam até Jesus e dizem: Jesus, olha, mestre, se ela se casou, o marido morreu, não teve filho. Mas o homem, ele tinha uma família grande, tinha vários irmãos. Aí então veio o segundo, se casou com ela de novo, e também não teve filho. Veio o terceiro, se casou e não teve filho. Veio o quarto, se casou e não teve filho. Ele fala: eram 7. Lá no céu, Jesus, lá no céu, ela vai ser esposa de quem? Que pergunta, hein, gente? Então, que pergunta. Então, lá no céu, quando ela estiver lá, ela vai se casar, ela vai ser esposa de quem? Então, Jesus, ele dá uma resposta, como sempre, de forma extremamente profunda, e diz: olha, não se preocupe lá no céu, porque lá no céu as pessoas não se casam, nem se dão em casamento. E mais, eu acho que esse texto precisa de uma interpretação também, no outro momento, uma interpretação mais demorada e acurada, porque Jesus diz o seguinte para eles: olha, não se preocupem, porque Jesus, ou Deus, melhor, ele é Deus de vivos e não Deus de mortos. Então, em outras palavras, preocupa-se, ou se preocupe com as coisas aqui dessa terra, preocupa por aqui. Deixa aquelas coisas de lá para uma outra preocupação, para um outro momento. Essa é a pergunta que desperta o interesse desse mestre da lei, que chega com mais essa pergunta de hoje. Então ele viu Jesus respondendo sabiamente aquela pergunta, e ele ficou animado com aquilo, ele ficou animado com Jesus. Então chega mais um mestre da lei e faz outra pergunta para Jesus. Por isso que a questão: será que são as perguntas que movem o mundo? E aí a pergunta que vem agora é a seguinte: Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Qual o maior dos mandamentos? Me parece que no primeiro momento os saduceus queriam pegar Jesus em algum deslize. Mas me parece que esse aqui não, ele vinha de coração aberto, porque ele ficou animado com a primeira resposta que Jesus tinha dado. E ele faz essa pergunta a Jesus: qual é o maior dos mandamentos? Não é uma resposta simples, porque pensávamos nós, não poderíamos pensar que Jesus iria selecionar o maior dos mandamentos nos 10 mandamentos que nós conhecemos. Só que nós conhecemos os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos eles são apenas um ponto de partida para um grande compêndio de normas e mandamentos e regras. Então, só
no compêndio do Velho Testamento existiam, antes então de Jesus, obviamente, 613 mandamentos. Então, 613 mandamentos. Diz que são 365 ordens e 248 proibições. Então, a gama de mandamentos era muito maior do que apenas esses 10 mandamentos que às vezes veio, ou esses 10 mandamentos que vieram à nossa mente. E mais, no tempo de Jesus já existia um livro, ou uma série de escritos, que eram novas interpretações, ou interpretações dessas mesmas leis, conhecidas como Talmud, que ampliaram esses mandamentos e muitas vezes. Existem várias regras, ou várias interpretações, existem várias interpretações do Talmud. Isso. Existem várias interpretações do Talmud. Por exemplo, uma delas, eu usei isso até na dissertação quando escrevi: se bates em uma criança, faze-o apenas com o cordão do sapato. Pô, não é isso? Não está escrito na Bíblia. É uma interpretação de uma regra que já era dada pelos teólogos ou por aqueles estudiosos judaicos que escreveram ou fizeram essas propostas. Disse, o Talmud também diz, o único momento em que um filho deve desobedecer ao pai é quando o pai propõe que ele cometa um pecado. Tudo isso aí são palavras do Talmud. Então, quando Jesus ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, não era apenas pegar a lista dos 10 mandamentos ali de Êxodo e fazer uma seleção entre aqueles 10 mandamentos. É provável que na cabeça do mestre da lei existissem as 600 mandamentos. E provavelmente todas as outras interpretações da lei que foram dadas pelos judeus nos seus escritos. Até quando Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 4, Jesus ele fala sobre isso com as pessoas que se aproximavam dele. Ele diz, olha, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Aqui Jesus estava conversando com as pessoas sobre exatamente essa quantidade de regras e de mandamentos que existiam, dizendo, olha, os chefes, os líderes, eles impõem a vocês essa quantidade enorme de regras, mas eles mesmos não conseguem fazer, não estão prontos para fazer. Então, quando Jesus ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, provavelmente passava pela cabeça daquela pessoa que fez a pergunta uma gama enorme de preceitos, de regras, e ele queria, eu acho mesmo, me parece que ele queria uma resposta que pudesse dar um alento, talvez até às suas próprias dúvidas, dar um alento a ele nos seus questionamentos sobre tantas regras e sobre tantas leis. Aí a pergunta é simples, mas muito profunda. Qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento mais importante? E exatamente aqui, a partir dessa pergunta, ela começa a motivar aqui uma conversa muito interessante de mestres da lei, de teólogos, um querendo ouvir aquilo que o outro dizia, e entender essa resposta, a resposta que Jesus deu a essas pessoas, ela significa começar a compreender também o que significa reino de Deus, porque ao final do texto, Jesus diz para ele, olha, como você está entendendo a resposta a essa pergunta, você começa a compreender, inclusive, aquilo que é reino de Deus. O que é reino de Deus? Põe esse vídeo, vamos ver se a gente consegue. Esse aí vai, né? Então vamos lá. Posso perguntar a pergunta para as crianças. Olha a legenda. O que é reino de Deus? Agora vai? Vai. What do you say? Oh, the kingdom of God. What? Yeah, what's that? The kingdom of God is where you Texas? I think I have it. It's heaven. No. The Golden City. It's a magical place that's up in the clouds. It is a big land that God
Him. If we follow, we will go obey, and we will live with courage and strongness. The kingdom of God is where you go and I forgot. Então, as questões. Então, a conversa de Jesus está dizendo o seguinte: olha, quem entende isso se aproxima do reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? Essa conversa me intrigou um pouco quando eu preparava isso. A gente fala tanto. Existem aproximadamente 100 ocorrências dessa expressão no reino de Deus no Novo Testamento. 100 vezes. Então, o que é o reino de Deus? Estudando um pouco, o reino é soberania, é poder real. É território onde o rei domina. Isso é reino de Deus. Parece que a resposta é simples. As crianças, de certa forma, ali chegam perto dessa resposta, mas na minha cabeça, entender reino de Deus é entender que existe alguém que manda, que reina, e que se existe rei, existem súditos. Entender o reino de Deus é entender que alguém está sobre tudo, sobre todas as coisas, e que nós somos súditos e estamos à espera das decisões do rei para que a gente possa seguir na nossa vida. Eu recebi um telefonema de um amigo ontem e ele usou uma expressão que disse que nessa vida nós estamos na garupa. Quem dirige a moto não somos nós, é Deus, nós somos apenas passageiros. Então essa para mim é a ideia de que o reino existe, de que existe um rei que domina sobre tudo e sobre todos, e que entender reino de Deus é entender que nós somos súditos desse reino. E que a gente não precisa, aí tem questões teológicas bastante controversas, de que nós não esperemos o reino. O reino está aí. O reino de Deus está para ser vivido como súdito de um rei que domina, que manda e que faz e que determina. Isso é reino de Deus. E a minha conversa com vocês hoje é para que a gente possa definir quais são os requisitos, pelo menos desse texto aqui, para a gente viver sobre o reinado de Deus. A gente sempre deve tomar muito cuidado, porque nesse tipo de sermão, a gente às vezes se esbarra um pouco naquilo que é graça, que é adquirido pela graça, totalmente pela graça. Por isso, eu terei sempre muito cuidado para não transportar o sacrifício de Cristo ou diminuí-lo a ponto de querer que nós façamos alguma coisa para que possamos estar dentro do reino de Deus. Mas Jesus fala o seguinte: olha, você fez algumas coisas e isso te aproxima do reinado, te aproxima desse reinado, te faz entender melhor que existe um rei que manda em todas as coisas. Então, quais são esses requisitos? O primeiro deles, meus irmãos, é submeter o coração aos ensinos do mestre. Esse, para mim, é o primeiro foco aqui do texto. Ele pergunta para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Onde essa resposta vai culminar? Vai culminar em alguém que começou a entender que existe um rei e que nós devemos ser súditos desse rei. E entendimento de que nós somos súditos desse rei passa por esse requisito: entregar o coração aos ensinos do mestre. Entregar aquilo que é mais precioso do nosso coração aos ensinos dele. O coração, ele é sempre narrado, ou ele sempre acontece, e essas narrações de verso e prosa. Aqui tem o soneto do amor total, Vinícius de Moraes. Amo-te tanto, meu amor, não cante, humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Vai amar lá longe, hein, tá? Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério, sem virtude, com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim, muito a miúde, e que um dia em teu corpo de repente, hei de te morrer de amar mais do que pude. Ou, hein? Amando verdade, tá? Esse vai morrer de amor, imagina? Aqui tem uma música, Barão Vermelho, uma música secular, mas me faz uma reflexão legal sobre o que as pessoas estão dispostas a fazer por amor. Por você eu dançaria tanto no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé no Rio a Salvador, eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo do inferno, eu tomaria banho gelado no inverno, por você eu deixaria de beber, por você eu ficaria rico no mês, eu dormiria de meia para me dar tudo isso. Não canta não, para disciplina, tá certo? Então,
eu não tenho boa memória musical, eu não encontrei, ou encontrei raríssimas músicas que falassem sobre amor do homem a Deus. Depois os músicos, as pessoas podem dizer, pastor, tem uma música que a gente canta na igreja que declara o meu amor a Deus. Eu não encontrei. Música que fala do amor de Deus por mim tem muitas, mas não do meu amor por ele. Depois eu quero que vocês me ajudem, até para a gente incluir no sermão na próxima vez que eu for utilizado. Então o amor é cantado, ele é cantado em verso e prosa. E aqui Jesus fala para o homem, o maior dos mandamentos é esse: entrega o seu sentimento precioso para os meus mandamentos, para os meus ensinos. Deixe os meus ensinos dominar o seu coração. O coração, geralmente, a quem nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso dinheiro, nós entregamos o nosso tempo. Geralmente, quem é detentor do nosso coração é detentor de quase todo o resto da nossa vida. Você encontra moças lindíssimas, bonitas, que poderiam ter um jovem, um rapaz legal para viver com ela, se envolvendo às vezes com pessoas que vão levá-la para caminhos totalmente escusos e obscuros, mas aí alguém diz, é paixão, ela ama o rapaz. Então quem entrega o coração geralmente acaba entregando a vida, entregando o dinheiro, entregando todas as suas coisas. Jesus fala, olha, o principal e maior do mandamento é entregar o coração para aquilo que precisa, a quem precisa ser entregue. E ele diz, olha, o coração, ele deve ser entregue de forma plena. Ele deve ser entregue de forma total em todas as suas extensões. Porque, afinal de contas, o amor que é recebido, ele também deve ser devolvido. O amor recebido, em Efésios capítulo 3, versículo 18, fala sobre a extensão do amor de Jesus. Diz assim, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Então ele fala, o mesmo amor que você recebe dele, é o amor que deve ser devolvido a ele, não como requisito nenhum para a graça, mas talvez como requisito para compreender reino, para compreender o que é reino de Deus sobre as nossas vidas, para compreender que nós somos súditos de um rei que determina aquilo que nós devemos e precisamos ser. E ele fala em todas as suas extensões. Aqui, isso também me chama a atenção, porque eu estou falando de amor. E a primeira parte do amor é quando entregar coração, mas me parecia algo que já é automático. Mas espera um pouquinho, você deve amar a Deus, então você deve amar de todo o coração, não é de coração que se ama a Deus, mas me parece que o amor ele tem uma extensão muito maior. Ele fala, olha, quando você for amar a Deus, deve ser de coração. Seja entregue o centro de tudo aquilo que você tem, é o coração. Entregue o coração para Deus. Entregue a sua alma para Deus, os seus anseios, as suas vontades. Entregue o teu entendimento. O amor também demanda entendimento. E vou falar no segundo ponto sobre isso. Então ame a Deus de coração, ame a Deus de alma, ame a Deus com todo o seu entendimento, ame a Deus com toda a sua força, seja ela física ou qualquer outra força que você possui. Ame a Deus dessa maneira, o homem todo homem entregando-se em amor a Deus. E essa era uma ordem que foi dada para o Israel. Ele fala, olha, ouve, olha Israel, esse é o modelo de um povo que se identifica com Deus, que se identifica como povo de Deus. Então, se você quiser entender o reinado de Deus, entender o reino de Deus, primeiro tem que entregar o seu coração, ou entregar os seus sentimentos, entregar o seu amor, submeter o seu amor àquilo que Deus deseja para nós. E não para aí. E ele diz mais, ame a Deus sobre tudo e sobre todos. E ame ao próximo na sua máxima dimensão. Porque o amor ao próximo, ele materializa o amor que nós declaramos ter a Deus. O amor próprio, ele é formado em amor mútuo. E o amor próprio, ele deve ser oferecido na mesma medida que você oferece o amor ao próximo. Do mesmo jeito que você ama o próximo, você deve amar a si mesmo. E do mesmo jeito que você ama a si mesmo, você deve amar o próximo. Então Jesus diz, olha, mandamento, você quer saber todos os mandamentos? Qual é o maior desses mandamentos? É o seguinte, ame a Deus sobre tudo e ama o próximo como você ama você mesmo.
Você pega, a gente não sabe o nome desse mestre da lei, mas ele diz, olha mestre, pegue todos os milhares de mandamentos, de escritos, de ordenanças, pegue todas as interpretações da lei, pegue tudo que foi escrito até agora e resume em duas partes. Ame a Deus e ame ao próximo. Quem ama, meus irmãos, ele se entrega. É o sentimento mais precioso que pode existir, é o amor. 1 Coríntios, Paulo, umas exposições sobre o amor que ele fala, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que uma pessoa pegue tudo que ela tem e distribua ao próximo, se não tiver amor, nada adianta, de nada aquilo vai ser importante para a vida dela. O amor é algo que Deus deseja para nós como requisito para entendimento de que Ele é nosso rei, de que Ele manda na nossa vida, de que Ele manda na nossa casa. Quando você se envolve mais com o reino, a cada momento que você se envolve mais com as coisas dele, provavelmente você começa a amar mais esse mesmo reino e entregar o seu coração cada dia mais para ele. Então, o primeiro requisito que eu acho que eu vejo aqui, porque chega no final, Jesus diz o quê? Hoje você chegou perto de entender o que é reino de Deus, você chegou próximo dele. É submeter o seu coração, mais do que o coração, é submeter o seu mais precioso sentimento à vontade, aos ensinamentos do Senhor. Segundo, que você possa também, para se aproximar do reino de Deus, submeter a ele a sua razão. Submeter coração e submeter razão. Eu comecei a pensar no texto, meditar no texto, mandar com ele, e me veio à mente, gente, aqui não tem só amor. Esse texto não tem só amor, e até quando Jesus fala de amor, ele fala que deve ser um amor de entendimento. Ele fala, olha, é um amor também racional, é um amor também razão. E nesse aspecto desse homem ter se aproximado do reino de Deus, Jesus fala, olha, ame. Mas por que acontece depois do discurso de Jesus, quando o mestre da lei toma a palavra? Ele diz assim, olha, muito bem, muito bem. Esse muito bem, ele para mim é o início de um julgamento de valores que é feito também pelo coração, mas muito mais pela mente. Então o homem está julgando as coisas, ele está raciocinando sobre bem e sobre mal. A gente que está com criança em casa, a gente vive a fase das perguntas que movem o mundo. Então hoje, de manhã, eu contei isso para os irmãos. Ontem o Paulo usou uma espada de plástico. E hoje de manhã ele perguntou para mim, papai, essa espada é do bem ou é do mal? Certo? Espada, papai, é do bem ou do mal? Aí eu precisei daqueles 30 segundos de meditação, de contemplação, para poder responder para o Paulo. Falei, Paulo, a espada não é nem do bem, nem do mal. Quem é do bem e do mal é a pessoa que usa a espada. Então, se você se divertir com ela, alegrar com seus amigos e brincar com ela, a espada vai ser usada para o bem. Se você jogar na cabeça dos outros, como já estava no processo, machucar os seus coleguinhas, machucar as pessoas e fazê-los chorar por causa da sua espada, a espada é do mal. Então perceba que aqui é um juízo de valores. É a razão também, é o coração, mas muito mais é a razão. Então ele diz, muito bem, Jesus, o Senhor está de parabéns. Então o homem faz um julgamento de valores, ele fala muito bem. E ele continua, não só dessa vez. Ele ainda, além de proferir aqui esse elogio a Jesus, ele diz, olha, o Senhor está certo. Está certo. É o certo e o errado. O Senhor está certo. Aqui o julgamento, embora ele seja influenciado também pelo sentimento, mas o julgamento final ele é feito pela razão. É a razão que diz, está certo. E aqui ele diz, olha, o Senhor realmente está certo. Deus é o único Senhor. Ele deve ser amado em todas as extensões possíveis. E mais importante do que sacrifícios, de fato, é o amor a Deus, o amor ao próximo. Mais um julgamento de valor. Porque, afinal de contas, ele coloca numa escala de valores o que é mais importante. E aí, isso aqui já é o entendimento do próprio judeu. Lá, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, você tem aquela palavra quando Deus está ali rejeitando
Saul, seu reinado, as suas ações, as suas atitudes. Então, 1 Samuel capítulo 15, 22. Então a palavra dura é a seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Então o próprio judeu, ele tinha a certeza e a convicção de que sacrifícios eram importantes, mas que Deus se agradava de algo muito maior. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Mas ele faz aqui um juízo. Ele diz: olha, Senhor, é verdade, o Senhor está certo. Isso é mais importante do que todas as coisas, do que todos os sacrifícios, é de fato amar as pessoas. Então Jesus, ele termina a conversa dizendo o seguinte: parabéns pela sua resposta. A sua resposta foi sábia. Também um exercício da razão, que envolve todas as concepções culturais, aquilo que Deus propõe, o coração, mas no final a sabedoria vem da mente, vem da razão, vem do pensamento. Você não está longe do reino de Deus. Eu fiquei pensando, irmãos, que quando a gente entende ou quando a gente pensa sobre o reino de Deus, a gente deve entregar a Deus o nosso coração, o nosso sentimento de coração, de força, de entendimento, de inteligência, em todos os aspectos. Mas nós também precisamos entregar a nossa razão e a nossa mente. Porque nem sempre o reino de Deus, ele é feito de amor. Muitas vezes o reino de Deus é feito de razão. Amanhã eu tenho um exame para fazer, amanhã cedo. No meu dia de folga, amanhã é segunda-feira, eu marquei um exame às 7h30 da manhã para ser feito. O exame vou ficar o dia todo lá na clínica fazendo esse exame. E aí hoje eu tive que fazer uma dieta de algumas coisas boas e que a gente não podia usufruir no dia dos pais e no domingo. Coca-Cola, por exemplo. Então eu estou hoje em abstinência de Coca-Cola. Então não pude tomar Coca-Cola. Vocês acham que amanhã eu farei esse exame? Estou fazendo esse processo por amor ou por razão? Eu vou levantar amanhã às 7 horas da manhã, em plena segunda-feira de folga, vou para uma clínica fazer o exame, vai durar o dia todo, que demandou alguma restrição alimentar, e amanhã irei fazer. Amanhã irei fazer algo por razão e não por amor. E nem sempre, meus irmãos, o reino de Deus ele é composto de elementos apenas baseados nos sentimentos, baseados apenas no amor. Ele muitas vezes, ser um cristão que entende que Deus é rei na minha vida, ele demanda a razão. Eu não estou sentindo, eu não estou com vontade, mas eu sei que Deus é dono de todas as coisas e a soberania dele, ela provoca em mim um sentimento de súdito que faz aquilo que o rei deseja para minha vida. Muitas vezes, ou em boa parte delas, nós faremos coisas dentro do reino de Deus, não porque o nosso coração está mandando. Afinal de contas, o coração é uma terra perigosa, enganosa ao coração. E muitas dessas vezes nós faremos ou tomaremos as nossas atitudes como súditos do rei pela nossa razão, por saber o que é certo, por entender que as palavras de Jesus são boas, por entender que nós devemos agir também nem sempre apenas com o nosso coração e com os nossos sentimentos. E eu percebo nesse texto que Jesus, ele está dizendo para o homem que entre tantas coisas, ele está dizendo assim: olha, entender o reino de Deus é entregar a Jesus o coração, mas entregar a Jesus também a sua mente, aquilo que você pensa, a maneira com que você pensa e como você formula as questões que determinam a sua vida. E eu termino dizendo para os irmãos que amor é fundamental. Quem sou eu para dizer que não é? Jesus disse que é. Quem sou eu para dizer que nós não devemos ter em nossa vida, nossa cidadania do reino de Deus, dizer que nós não devemos amar? Claro, devemos amar. O amor é fundamental. É muito difícil a gente se aplicar em algo onde a gente não coloca amor.
O amor é virtude imprescindível, o amor é extremamente importante. Porém, ou fazendo talvez aqui um acréscimo, pensar também é imprescindível. Há momentos em que Deus e o próximo estarão em lugar de importância na nossa vida, não porque eu estou sentindo, mas porque eu sei que deve ser. Porque eu sei que deve ser feito. Muitas vezes eu venho adorar a Deus no domingo à noite, não porque eu estou amando aquilo, porque eu estou com muita vontade, mas é porque eu sei que aquilo é importante para mim, eu sei que aquilo é fundamental para a minha casa, fundamental para a minha família. Haverá momentos não, que eu virei porque o meu coração manda, porque eu desejo aquilo, porque eu amo aquilo e quero estar ali por amor, por convicções motivadas pelo sentimento. Mas muitas vezes não. As decisões serão tomadas pela razão. E aí Jesus termina o texto dizendo, olha, hoje você se aproximou muito do Reino de Deus. Você entendeu que o Reino de Deus é por amor e por convicções. É por amor e por razão. A gente ama a Deus e a gente sabe que deve servir a Deus. Esses são requisitos importantes para quem quiser ser súdito do Reino de Deus. Quantas pessoas já caíram na fé durante a nossa viagem aqui na Terra, durante o nosso tempo aqui na Terra, porque apenas amaram. E quando amaram, se decepcionaram e se perderam. E quantos outros se perderam na estrada porque racionalizaram tudo e tudo era razão, e um dia pela razão se perderam no caminho. E Jesus disse ao homem, se você amar e se você entender, você se aproxima do Reino de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso desafio para você. Coloque o seu coração no Reino de Deus. Coloque o seu coração, porque onde você coloca o seu coração, ali você coloca todos os seus tesouros. Mas além de colocar o coração, você coloca as suas certezas ali. É bom para mim, é importante fazer, eu devo fazer. Que Deus abençoe as nossas vidas.